Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Feliz porque estou vendo irmãos queridos. Irmão Abraão, nós estivemos visitando o irmão essa tarde e estou vendo que o irmão está aqui. Glória a Deus. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 13, nós vamos ver do versículo 22 até o 30. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, do versículo 22 até o 30. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora, muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o nome, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos conduzido. E nós te pedimos de forma muito especial que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Que apesar de mim, o Senhor venha ministrar a sua igreja, falar a cada um de nós de uma maneira visível e irrefutável, em nome de Jesus. Nós agradecemos, porque sabemos que o Senhor há de falar aos corações de um modo especial, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nesses dias de um repouso forçado, eu estive meditando sobre algumas coisas, lendo algumas outras, revendo algumas situações, e tem me chamado a atenção a transigência que a igreja contemporânea tem feito. Em nome de chamar adeptos, em nome de alcançar, não sei se alcança, mas em nome de alcançar o maior número possível de pessoas, muitas concessões têm sido feitas e realmente algumas igrejas têm estado lotadas, principalmente essa postura tem sido voltada para os jovens. E eu tenho me perguntado: Senhor, será que realmente essa seria a estratégia correta? Essa seria a forma vinda do alto, uma direção de Deus para que muitos fossem alcançados? Eu confesso que não sei. Mas, por outro lado, algumas posturas nós não podemos julgar, mas podemos discernir. Pelo fruto se conhece a árvore. E muitas vezes o testemunho que nós vemos, testemunho que nós
vemos lá fora do gueto, fora das 4 paredes da igreja visível, esses testemunhos têm sido trágicos. E aí é quando a gente para e pensa, meu Deus, será que realmente houve uma conversão? Será que realmente houve uma transformação real nessas vidas? E eu confesso que eu tenho orado particularmente pelos jovens, para que esses jovens sejam tocados, para que esses jovens experimentem Cristo de uma maneira real, não apenas de uma forma teórica, mas que haja um relacionamento experiencial com o Senhor. A minha oração tem sido essa: começar pelos jovens, os jovens que fazem parte da minha casa, e aqueles outros que fazem parte da igreja visível, que o Senhor possa tocar e alcançar corações de uma maneira especial. E lendo o texto, esse texto me chamou a atenção de uma maneira especial, porque ele fala de genuína salvação, ele fala de crescimento espiritual, ele fala de um caminho que não é um caminho de facilidades, ele fala de uma porta estreita. O Senhor, ele exorta seus discípulos a se esforçarem para entrar no reino de Deus. E é interessante que o texto, a coisa que mais me chama a atenção nele é no versículo 23, é uma pergunta feita aqui por alguém. O texto não diz quem fez essa pergunta, mas alguém pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? E Jesus, usando a sua sofisticada pedagogia, ele não dá uma resposta direta, ele não dá uma resposta objetiva, dizendo sim ou não, são muitos, são poucos, não, mas ele leva seus ouvintes a pensar. E é isso que eu queria que nós fizéssemos hoje: nós parássemos, nós nos avaliássemos a nós mesmos, o que é que realmente tem acontecido conosco. Eu acho que ninguém foi autorizado para ser fiscal da fazenda celestial, da vida do irmão, mas que nós possamos, com sinceridade de coração, nos colocar numa postura e nos perguntar: Senhor, será que eu verdadeiramente fui alcançado por Ti? Será que houve uma conversão real na minha vida? Será que eu fui verdadeiramente justificada pela fé em Cristo Jesus? E o Senhor fala ali de uma porta. Ele diz: olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Muitos desejarão entrar, mas não conseguirão. E nós entendemos que Jesus é essa porta. Ele está falando dele mesmo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, o Senhor diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então o Senhor compara o reino de Deus com uma porta estreita, através da qual não se passa cheio de bagagens e cargas. E muitas vezes nós, por causa das concessões da igreja, por causa da transigência da igreja, ouvimos no domingo passado uma mensagem sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja transigente, uma igreja onde havia um governo do povo, Cristo do lado de fora. E quantas coisas têm adentrado a igreja para satisfazer os homens, para satisfazer as multidões. E quando nós ouvimos um texto como esse, nós descobrimos que o padrão de Jesus é altíssimo. Hoje nós pedimos ao diácono da porta que abrisse um pouco mais, que realmente a porta da Betel é mais estreita do que as demais portas de igreja. Ela é estreitinha demais, precisa abrir as duas bandas para que as pessoas possam passar. E no domingo passado, no outro domingo, o irmão Jaime disse a mim: pastora, está difícil. Ele está difícil. Ele disse: o gabarito da igreja, da entrada da igreja está difícil, está fechado demais. Muito bem, a gente vai facilitar a vida dos irmãos mais cheinhos, mas em termos espirituais, a porta não pode ter o seu gabarito aumentado.
Em termos espirituais, a porta que é Jesus não pode facilitar as coisas. Nós precisamos aprender a adentrar essa porta carregando pouca bagagem. Tem um texto em Mateus, capítulo 5, versículo 20, que é um texto do Sermão do Monte, onde mostra que o padrão do Senhor é altíssimo. E ele diz o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então a porta, mesmo sendo estreita, leva aqueles que a atravessarem a um lugar espaçoso de alimento, de plenitude e de repouso. Então vale a pena aquele esforço, aquela disciplina espiritual, porque esta palavra é para crentes em Jesus. Essa palavra é para aqueles que tiveram o encontro com Cristo vivo. É um tempo de se autoavaliar, é um tempo de parar e dizer: Senhor, sonda meu coração. Nós temos falado sobre isso exaustivamente neste lugar. Senhor, sonda o meu coração, se há em mim caminhos maus, que o Senhor possa tirá-los de mim e me conduzir ao caminho eterno. Sonda, vasculha, faz uma varredura, transforma, faz as mudanças que são necessárias, porque o tempo se aproxima. E nós não trazemos uma palavra de um evangelismo de terror, nós não trazemos uma palavra de uma teologia espiritual de terror, mas há um acontecimento que é iminente. Nós não sabemos quando nem de que forma isso vai acontecer, mas todos os sinais à nossa volta, eles apontam para a segunda vinda de Jesus. E isso realmente é preocupante. É preciso que a igreja se prepare, é preciso que a igreja se atavie, é preciso que essa noiva seja preparada até aquele dia glorioso, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Quantos de nós subiremos? Quantos? Olha, queridos, o texto no final ainda descreve o reino de Deus como um banquete, tendo os patriarcas e os profetas como convidados de honra. O banquete é a boa palavra do Senhor, que está sendo servida com fartura, mas tem sido rejeitada por muitos. É interessante que as pessoas, elas sentem uma necessidade de determinadas coisas e recursos para dar sabor à palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa de adendos. A palavra do Senhor não precisa de recursos especiais, de recursos visuais ou audiovisuais, para que ela seja ministrada. Porque quando a palavra é ministrada, o Espírito da palavra, ele entra em ação e faz aquilo que precisa ser feito, cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Amém. Amém? Amém. Andar no caminho não é fácil. E cada dia fica mais difícil por causa dos apelos que nós vemos à nossa volta. Não é possível estar do lado de Deus e ter como aliado o mundo e suas práticas malignas. Essa semana eu tive uma grata, não foi surpresa, porque vindo de quem veio, não foi uma surpresa, mas foi agradável ouvir daquela jovem dizer o seguinte: olha, eu abdiquei de um emprego, porque inclusive eu estava na iminência de ganhar uma promoção, mas para que eu ganhasse aquela promoção, eu precisava passar por cima de princípios éticos e cristãos. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu tenho certeza que aquela jovem, ela será honrada. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele abrirá uma porta grande e oportuna para ela, porque ela soube abdicar de algo que parecia extremamente bom e vantajoso,
mas que ela precisaria passar por cima de princípios éticos e cristãos. Amém? Amém. Glória a Deus mesmo. Então nós temos ouvido falar demais da segunda vinda, nós vivemos um tempo de preparação e a igreja precisa estar preparada para isso no nome de Jesus. O texto lido, ele nos leva a refletir acerca do que a salvação genuína ela produz em nós. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, nós vamos estudar um pouquinho a palavra, nós vamos percorrer esse texto com calma. Primeira coisa que a verdadeira salvação produz em nós é esforço perseverante, disciplina para atravessar a porta estreita. Aquela jovem precisou empreender um esforço para abandonar aquela vantagem, para não ter que transigir princípios que ela crê. Então o versículo 24 diz: respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então aquela pergunta do versículo 23, ela serve de ponto de partida para nós. São poucos os que são salvos. Que tal mudar a pergunta? Será que eu sou salvo? Será que há essa chancela do Espírito no meu coração? Será que este selo do Espírito está ali, pulsando no meu coração de uma maneira tal que não haja dúvida no meu coração que se eu fechar os olhos aqui, eu estarei na eternidade com o Senhor? A pergunta respondida por Jesus, não de forma direta, nos leva a pensar, também hoje, nos dias de hoje, na noite de hoje, que nós saímos daqui, não da mesma maneira que entramos, como nós sempre oramos, mas que saímos daqui com o coração constrangido, com o coração incomodado. Muitas vezes nós somos criados no Evangelho, nós nos acostumamos com as coisas do igrejismo, mas ainda falta aquele encontro pessoal, restaurador, definitivo, transformador com o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos convertemos até cedo demais, mas os cuidados, as coisas todas deste mundo, aquilo que está à nossa volta, vai nos conduzindo de uma maneira trôpega e nós vamos arrefecendo nesta fé. Mas lá dentro existe uma semente. E que essa semente hoje possa ser revolvida nessa terra, de modo que o adubo do céu desça e que nós possamos ser tocados pelo Espírito de Deus. Eu anseio por isso, como aquela corça do Salmo 42, que anseia pelas correntes das águas. Precisamos disso. Precisamos desesperadamente da presença gloriosa de Deus, fazendo a diferença na nossa vida e nos fazendo fazer a diferença onde quer que estejamos. Não estamos vivendo um tempo em que é preciso estar enfiado dentro das igrejas 24 horas, mas é preciso que lá fora, fora do gueto, fora dos portões, nós possamos fazer a diferença, florescer onde estamos plantados. Essa palavra precisa ser pregada, essa palavra precisa ser anunciada, mas sobretudo e especialmente com atitudes que remetam a um caráter cristão. A porta é estreita e não podemos atravessá-la carregando as inclinações da velha vida ou os apelos do mundo. A questão mais relevante aqui não é se são poucos ou são muitos os que são salvos, mas se nós somos salvos. Para os justificados em Cristo Jesus, a palavra
de ordem é santidade. E santidade, ela é inegociável. Não dá para servir a Deus e acudir aos apelos do mundo. Não dá. E muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu tenho passado por momentos extremamente difíceis. Eu tenho vivido momentos em que eu tenho que fazer escolhas. Muitas vezes as nossas escolhas, elas nos levam para um prejuízo humano, físico, mas para alcançar grandes privilégios na eternidade. O servo de Deus, ele tem que andar nesta terra, mas com um olhar na eternidade. Nós não sabemos quando seremos chamados desta terra. Olha, queridos, os verdadeiramente salvos são equipados para se esforçar perseverantemente para andar em novidade de vida. Eles demonstram sua condição através dos frutos dignos de arrependimento. A palavra do Senhor nos assegura que uma vez justificados pela fé em Cristo Jesus, estamos livres do poder e da penalidade do pecado. Fomos habilitados para resistir o que era impossível antes da justificação. Contudo, ainda não estamos livres da presença do pecado, que, como diz o autor de Hebreus, tenazmente nos assedia. Nós fomos capacitados para resistir a ele. E tem uma história de dizer assim, olha, foi o diabo que me fez fazer isso. Não foi. Foi a inclinação da sua carne. Foi aquela nossa inclinação que muitas vezes nós insistimos em alimentar. O Senhor diz, olha, se teu olho te faz pecar, arranca de ti e lança fora. Se tua mão te faz pecar, se teu pé te faz pecar, arranca, joga fora. Claro que o Senhor não está dizendo isso de forma literal, mas é preciso um esforço, uma resistência para não atender a determinados apelos. Amém? Amém. E segunda coisa que a salvação genuína produz em nós é um senso de urgência, pois a porta se fechará de repente. No versículo 25 diz o seguinte: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Aqui nós notamos um apelo à prontidão e à urgência. A porta está esperando que os chamados e os escolhidos se decidam a atravessá-la. Mas de repente, num abrir e fechar de olhos, ela pode se fechar. Enquanto vivemos nesta terra, é tempo de oportunidade, porque a porta está aberta para nós. Quando deixarmos a terra, a oportunidade de entrar pela porta se fechará para nós. Não haverá mais chance de salvação do outro lado da eternidade. Não há purgatório, como muitos insistem em afirmar. A sala de espera para a eternidade é o aqui e o agora. E se nós não entendermos isso, não entendermos esse princípio, não adianta. Só há duas portas, uma estreita que leva ao céu e outra larga que leva ao inferno. A opção por ambas é feita aqui. Só aqueles que têm ouvidos para ouvir perceberão o chamado, entenderão esta palavra e se entregarão ao Senhor. O desejo do meu coração é que os seus olhos espirituais sejam abertos, não importa o tempo que você ouve a palavra. Se o Senhor ministrar essa palavra ao seu coração, não endureça seu coração hoje. Não importa o tempo, mas eu fui criado no Evangelho. Sua mãe pode ter parido você dentro da igreja. Se você não teve um encontro pessoal com Jesus, você vai para o inferno do mesmo jeito. Isso é algo muito sério.
E muitas vezes há um desespero no coração do pregador. Hoje, atualmente, já não existe mais esse desespero no meu coração, porque eu sei que quando o Senhor quer, é assim, é não abrir e fechar de olhos. E às vezes a mensagem nem precisa ser uma mensagem tão rebuscada, não precisa ser uma mensagem tão cheia de elementos teológicos profundos. Quando alguém tem que entender essas verdades espirituais, essas coisas espirituais, elas se discernem pelo Espírito. E o desejo do meu coração é que hoje seja o dia em que você entenda essa verdade e você entregue o seu coração a Jesus e se volte para Ele e se converta em nome de Jesus Cristo. Terceira coisa que a salvação genuína produz em nós é uma união relacional com Cristo. Do contrário, Ele não nos reconhecerá. Versículos 26 e a parte A do versículo 27 diz o seguinte: então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas, mas Ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Alguns teólogos, eles veem aqui uma referência à ceia do Senhor. Muitos participam. Muitos fazem parte do rol visível da igreja visível. Nós vemos aqui um apelo, uma relação pessoal com o Cristo vivo, e é isso que nós temos ministrado mais neste lugar nos últimos tempos. Desejo do nosso coração é que cada um de nós tenha um relacionamento pessoal, vivo e experiencial com o Cristo vivo. Esse apelo não é para uma religiosidade aparente, não é para algo exterior, vazio da presença de Deus. Não há discipulado efetivo se não há relacionamento efetivo. Muitas vezes alguém pode encontrar com você, viu você em algum lugar e diz assim, olha, eu conheço você. Você me conhece de onde? Eu nunca lhe vi. E muitos naquele dia dirão a Jesus, Senhor, eu comia e bebia na sua presença. O Senhor ensinava nas nossas ruas. Mas Ele vai dizer, eu não conheço você. Eu nunca vos conheci. E quando eu leio uma palavra dessa, o coração estremece. Eu digo, Senhor, misericórdia de nós. O Senhor em nenhum momento propõe um discipulado de regras a serem cumpridas mecanicamente, mas uma conformação à imagem de Jesus através de uma renovação da mente pela palavra de Deus. Se esta palavra que está sendo pregada nesta noite não tiver uma aplicação prática para mim e para a sua vida, de nada adianta pregá-la. E nós temos estimulado a igreja, a cada vez que a palavra do Senhor é pregada, nós pararmos e dizemos assim, Senhor, como eu posso aplicar essa palavra à minha vida? De que forma eu posso aplicar essa palavra, essa porção da palavra à minha vida? E saia daqui com esse propósito no coração. Senhor, essa palavra é aplicável. E eu quero que ela seja aplicada à minha vida. E eu quero ser esse canal da multiforme graça de Deus. E eu quero ser bênção para aqueles que estão à minha volta. E eu quero, por onde eu andar, Senhor, que eu seja bênção. Muitas vezes nós voltamos às reuniões de oração pedindo bênçãos para nós. Quanto tempo nós temos nessa terra? Não sei. Mas que os dias dessa terra sejam dias em que eu me torne um canal da graça de Deus. Olha, só assim seremos cartas vivas com a assinatura do Senhor a fogo em nossos corações. Essa união propõe uma morte e uma ressurreição para um andar em novidade de vida. Quarta coisa que a salvação genuína produz em nós, quarta e última coisa, produz aversão pelo mal. Parte B do versículo 27 diz,
O Senhor diz: apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. John Stott, num dos seus escritos, ele diz o seguinte: a fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Olha que coisa tremenda. Aqui é um apelo à ação transformadora e renovadora do Espírito Santo. Quando nos deixamos transformar pelo Espírito Santo, a glória divina cobre as nossas vidas como as águas cobrem o mar. E eu quero voltar à ideia de que não estou falando de usos e costumes, não estou falando de exterioridades, estou falando de caráter de Deus no coração do homem e da mulher de Deus. Eu estou falando daquela transformação real que você se torna irreconhecível para aqueles que estão à sua volta. O que foi que aconteceu com fulano? O que foi que aconteceu com fulano? É que ele transformou-se nessa pessoa tão maravilhosa, nessa pessoa tremenda que é hoje, e que tem sido canal de bênção na vida de muitos. É isso que você precisa provocar, esse impacto que você precisa provocar àqueles que estão à sua volta. Conseguiremos sair da superficialidade religiosa e farisaica para um profundíssimo relacionamento com o Pai Celestial. O autor de Hebreus diz o seguinte: sem santificação ninguém verá o Senhor. Os versículos 28 a 30, que terminam o relato, trazem uma aplicação primeira desse texto aos judeus, principalmente os da época de Jesus, mas há uma aplicação também para nós hoje. Muitos hoje ficarão de fora da mesa do banquete, como os judeus daqueles dias. As igrejas estão lotadas, mas nem todos estão efetivamente salvos. Misericórdia. Que o Senhor possa ministrar essa palavra ao nosso coração. Que lições esse texto nos deixa nos dias de hoje? Em primeiro lugar, precisamos nos examinar a nós mesmos com a ajuda do Espírito Santo e empreender um esforço, uma disciplina para abandonar as velhas práticas. A bagagem que temos carregado tem embaraçado nossos passos e impedido o avanço de nossa caminhada. Hebreus 12, 1 e 2 diz o seguinte: o autor de Hebreus propõe: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Segundo lugar, aqueles que ainda não se decidiram por Jesus precisam fazer hoje. Os que já se decidiram precisam ratificar a sua decisão, vivendo dignamente de modo a glorificar o Senhor. Terceiro lugar, a união íntima com o Cristo vivo precisa ser buscada, ansiada, experimentada por todos os salvos. Essa união gera leveza e gera equilíbrio. E, em último lugar, precisamos crescer em santificação e graça diante de Deus, não como religiosos estereotipados, mas como homens e mulheres cheios de Deus, que fazem a diferença onde quer que estejam, não pelo que dizem, mas sobretudo pelo que vivem. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Não quero fazer nenhum apelo, não quero fazer nenhum apelo emocional, não quero fazer nenhum apelo dramático, mas a minha oração hoje, e eu vou orar por você agora, é para que essa palavra, ela constranja o seu coração, para que essa palavra incomode o seu coração de um modo real, de um modo vivo, em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Eu queria chamar a nossa irmã Ana para o teclado.
Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradeço por esta porção da tua palavra, concedida ao teu povo, palavra que corta a mim primeiro e depois aos ouvintes. E o desejo do meu coração, Senhor, é que o Senhor incomode, constranja, abale, mexa na profundidade dos corações. Que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira, mas que sejamos impelidos pelo teu Espírito a nos examinar nós mesmos, a examinar a nossa postura, muitas vezes crítica, com relação à tua palavra. Que todo o espírito de criticismo seja tirado e repreendido em nome de Jesus. Os corações sejam livres para serem ministrados pelo teu Espírito. E que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira, em nome de Jesus. Nós oramos e já te agradecemos. Amém?